Você está escutando o Pode Brechar, o podcast do Brechando. Após 15 dias tentando conciliar trabalho com a apuração do podcast, eu finalmente assisti uma das exposições da Pinacoteca do Estado, que abriu as portas em dezembro de 2021, após anos fechada por conta de uma reforma que nunca terminara. Pouca gente sabe que este é o local que armazena as principais obras de arte do governo do Rio Grande do Norte. Além disso, já foi a sede da administração estadual até o ano de 95. Por isso, hoje, o terceiro episódio do Pode Brechar vai falar um pouco da Pinacoteca do Estado e como está seu estado de conservação. Lembrando que o podcast faz parte do edital de SESC de Pluralidade das Artes, sendo 8 episódios, contando um pouco mais dos prédios que fazem parte da cultura de Natal. Era novembro de 2022, quando resolvi voltar ao centro histórico para andar e conhecer um pouco mais. A Pinacoteca é um espaço não só de exposição, mas também de apresentações culturais, reuniões e também de grandes eventos. Alguém da cidade já assistiu o show nos jardins da Pinacoteca. Pouca gente não sabe, mas o prédio tem mais de 200 anos. A minha visita aconteceu em um sábado à tarde, um pouco antes do espaço fechar, mas já foi suficiente de sentir a importância histórica. Quem nos recepcionou foi um homem bastante simpático, chamado Newton, que falou quais exposições estavam acontecendo. E em cima tem um estudo sobre uma obra que pertence ao acervo, sabe? Que pertence à coleção, né? Como foi executada essa pintura de barreiras. Pode entrar. Ah, obrigada. Deixa eu só... Ele é de onde? É uma época. Nossa. Uma época de várias fases, né? Disse o homem de meia idade, com uma pele um pouco queimada por conta da exposição solar, de estatura mediana, e estava com a camiseta de uma das artes da exposição, que contaremos a seguir. Vale lembrar que toda a entrada da Pinacoteca é gratuita e funciona de segunda a domingo. Durante a semana, funciona das 8 às 5 da tarde e nos fins de semana até às 4 da tarde. Ao adentrar a Pinacoteca, percebemos a grandiosidade do prédio. Imaginei logo como seriam as festas do governo no início da República e como eram despachados os documentos importantes. A entrada dá para um grande saguão com uma escada de madeira tradicional iluminada por um grande lustre de cristal, além de salas na lateral que davam para as exposições. Nos fundos havia o jardim com árvores nativas e esculturas da coleção. Para acessibilidade, havia um elevador para as pessoas com mobilidade reduzida e também piso tátil para as pessoas que têm problemas de visão. A primeira exposição que adentramos foi de Ciro Fernandes, um artista pernambucano conhecido pelo seu trabalho de xilogravura e, em 2022, completou 50 anos de carreira. Ao adentrar na sala climatizada com chão de taco, a gente via obras de arte que vão desde a década de 70 até os dias de hoje. Enquanto isso, o Newton explicara de como ele trabalhava as artes até chegar no seu processo final. É uma demonstração didática, né? Como é o processo, né? O processo simples que é feito, que em vez de prensa é uma colher de pau, né? Mas quando é uma obra grande dessa, Era um rolinho. né? Tem que ser um rolinho. Tipo assim. Não, quando é uma obra grande dessa, isso aqui tem que ter em todas essas tem que ter um rolinho. Quando é uma obra grande mesmo, tem que ser uma prensa Bem gráfica. Sim, bem da moda antiga mesmo. Mas agora, esse da colher pode ser colher de metal ou de madeira. Que você pode, quando é uma peça pequena assim. Sim, pode crer. As obras de Ciro mostram um pouco da cultura nordestina, seu sincretismo e também da fé, mostrando a sua interpretação com o Padre Cícero e São Jorge. Tem um descuido aqui que a gente estava com um grupo aqui muito grande, teve os estudantes que fizeram isso, quer dizer, danificou
uma chapa que poderia ser uma matriz. Porque a profundidade que ele fez aqui vai ser difícil tirar. É sério? Nossa, sabia Vai não. ser difícil tirar essa marca. Boia Mas é complicado. detalhe. Lamentou seu Newton. Na página do podcast, a gente colocou as imagens das obras de Ciro Fernandes que estavam na Pinacoteca, além de contar um pouco da história do artista. A exposição ocupou as 2 salas laterais do lado direito da Pinacoteca e, mesmo assim, a vontade era de conhecer um pouco mais do artista pernambucano, que mistura a tradicional estilogravura com métodos bastante contemporâneos. Não, a gente tá certo. E tem umas coisas também lá em cima. Certo. Sempre alertava o guia que ficava na porta acompanhado de um policial militar que fazia a segurança das obras. Depois ele recomendou que subisse ao andar superior da Pinacoteca, uma exposição da obra de arte que estava no acervo do governo do estado. Quando subimos, vimos que na lateral da escada, tanto do lado direito quanto do esquerdo, havia obras entalhadas do Mancha, um escultor bastante importante da cidade. Vamos colocar o link da matéria do Brechano que falamos um pouco deste artista e o legado que deixou por todo o RN. No parapeito do primeiro andar, também havia uma placa com uma frase de Cortez Pereira, ex-governador durante o período da ditadura militar. Nesta época, o então governador repaginou o antigo palácio, realizando uma pequena reforma, restaurando cômodo por cômodo, recebendo mobília nova, com madeira de jaracandá do século XVIII, adicionando a caçada portuguesa recuperada que existe até hoje e a reforma do tradicional jardim. Mais pra frente a gente vai contar a história da Pinacoteca. Voltamos a falar da nossa visita, ao subirmos, vimos uma porta aberta que dava para a varanda principal e rapidamente entramos. Havia um funcionário que estava com o braço imobilizado, sentado e esperando as próximas visitas. Quando viu a nossa equipe, ele sorriu e deu boa tarde e foi comentar um pouco sobre a obra que estava exposta. Boa tarde. Nossa. Sim. Faz tempo. Pegando temas históricos nas cidades, nos estados de todo o Brasil e fazendo um projeto e apresentando e vendia, né? O governo do estado. Isso aí é intitulado O Julgamento de Frei Miguelinho. Nossa. Que foi um frei religioso aqui do Natal, Sim. que assim, desenvolvia suas atividades religiosas em Pernambuco. Disse o senhor que confundiu as datas. Na verdade, Frei Miguelinho lutou a favor da independência do Brasil, cuja sua intenção era tirar o Nordeste do domínio português. Mas a coroa portuguesa lhe condenou à morte e hoje é nome de escola pública no estado, além de uma rua no bairro da Ribeira, próximo da Rua Chile. A intenção desta exposição é mostrar um pouco do acervo do estado, além de ter comemorado os 200 anos da independência. Sem contar que Frei Miguelinho também é nome de uma cidade no interior de Pernambuco. Nossa, é muito. Contei o acervo da Pinacoteca, todos devidamente catalogados. Nós temos obras de artistas nacionais e internacionais, Funcionário. A imagem de Frei Miguelinho sendo julgada foi feita por Antônio Parreiras. Seu nome completo é Antônio
Diogo da Silva Parreiras, nascido em Niterói em 20 de janeiro de 1860 e tinha fortes influências europeias. Acredita-se que, para além de cumprir contratos, Parreiras tem obras espalhadas por importantíssimas edificações públicas. O pintor tem quadros que mostram a sua visão da história nacional. Passou vários anos entre Brasil e França, realizando exposições, executando encomendas oficiais e participando de salões de arte. Parreiras chegou a vender à tela sertanejos para decorar o Palácio do Catete, antigo palácio do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, e entre outros. Também realizou painéis para ornar a sede do Supremo Tribunal Federal. Ganhando prêmios, Antônio Parreiras não foi só o segundo pintor brasileiro a expor no Salão de Paris, como foi nomeado delegado da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1911. Mas também experimentou seus últimos anos de vida sendo reconhecido também no âmbito intelectual, relatou o funcionário. Durante a nossa visita não havia muitos visitantes. Apenas 2 famílias que estavam passando por perto compareceram. Segundo os funcionários, é mais comum as visitas durante a semana, principalmente as excursões escolares e de turista. Apesar de valer a exposição existente na Pinacoteca, algumas das salas estavam fechadas por conta de uma pane na parte elétrica. Essas salas mostram como funcionaram as reuniões e a sala de gabinete de quando o governo ainda era lá. Agora eu vou contar um pouco mais da história da Pinacoteca. A Pinacoteca também é conhecida como Palácio Potengi e Palácio da Cultura, e é o maior exemplo do estilo neoclássico dentro do RN. O prédio, construído durante o século XIX. Alguns historiadores apontam que o prédio ficou pronto, de fato, em 1873, quando o RN ainda era uma província. Em 1902, o governador Alberto Maranhão transformou o palácio em sede do governo. A construção do Palácio Potengi aconteceu entre os anos de 1865 e 1873. O engenheiro responsável foi Ernesto Augusto Amorim, instituído pelo então chefe da província de Natal, Olinto José Meira. A intenção de criar o prédio foi para que ele servisse como tribunal do júri e também como Assembleia Legislativa. O local guarda parte do acervo de artes visuais pertencentes ao Estado e até o ano de 95 funcionou a sede do governo, que hoje ela fica no centro administrativo. Como simbolismo, a cerimônia de posse entre os governadores acontece na Pinacoteca. A Pinacoteca Potiguar ainda tem uma escultura do Buda de Laos, uma raridade do final do século XII, procedente do Laos, na Ásia. A peça é de chumbo embanhada a ouro. Foi doada pelo colecionador suíço que morou em Natal, Fritz Alan Gegalf. No ano de 2018, teve início o processo de restauração do prédio da Pinacoteca. As obras custaram a bagatela de R$ 6.417.009,72, mas para ser mais exato. E foram executadas com recursos viabilizados pelo Banco Mundial. Além das obras de restauração, foram implantados sistemas de climatização, sonorização, segurança, cabeamento estruturado e acessibilidade, com instalações de elevadores e construção de rampas e banheiros adaptados. Também tem uma belíssima fonte de ferro fundido de alto valor artístico que por muito tempo ficou na Praça Augusto Severo, no bairro da Ribeira, próximo do Colégio Salesiano de São José. Esse foi mais um episódio do Pode Brechar. Acompanhe a gente nos principais agregadores de podcast. Além disso, temos a própria página no brechando.com. E continue conferindo mais histórias de Natal e do RN. Até a próxima! O Pode Brechar, o podcast do Brechando, foi contemplado pelo Sesc Cultural na categoria de Pluralidade das Artes. O roteiro e reportagem ficou por conta de Lara Paiva.